Eu sou o Luiz Rosa, sou formado, a minha graduação em Engenharia Civil, que eu fiz no estado de São Paulo. Depois eu vim trabalhar em Anápolis, né, e fiz a especialização em Segurança do Trabalho aqui na Universidade Federal. E em seguida, em 1992, eu vim trabalhar no sistema, justamente para desenvolver essa área de segurança do trabalho e também na área de construção civil, que é a minha graduação. Bom, a minha entrada no Senai já foi numa época em que o Senai já estava buscando outras formas de atendimento à indústria goiana. Então, essa área de segurança do trabalho, ela já estava funcionando no Senai através dos cursos de aperfeiçoamento, né? E precisava na área de qualificação e na área do ensino médio, que é o técnico de segurança do trabalho. Então além de dar o apoio na construção civil, na época, eu me envolvi nessa questão da segurança do trabalho voltada para a construção civil, mas também voltado para a indústria em geral. Então nós implantamos na época o curso técnico de segurança do trabalho. A gente não tinha um paradigma, foi assim, a parte de conseguir professores, a parte de implantação em si, é evidente que tivemos alguma dificuldade inicial. Mas com a estrutura que o Senai tem, foi fácil de a gente desenvolver isso. E implantado o curso técnico de segurança do trabalho e ele já em pleno funcionamento, nós também, paralelamente com isso, implantamos um laboratório que é o de higiene ocupacional, que é um laboratório onde o Senai já estava adquirindo, ou já tinha alguns equipamentos, e nós adquirimos outros, que é a parte de medição dos chamados agentes de riscos ocupacionais, que são os agentes, por exemplo, ruído, né, a temperatura do ambiente, a parte de particulado, poeiras, né, a parte de gases e vapores que o trabalhador possa inalar. Então a gente desenvolveu esse trabalho com os equipamentos, buscamos conhecimento fora de Goiânia, que não tinha esse conhecimento na área de higiene. Eu posso dizer que sou pioneiro na área de higiene industrial, é a matéria que eu dou aula hoje nos cursos de pós-graduação de várias faculdades aqui. Inclusive, na época eu fui convidado para ministrar no curso de Engenharia de Segurança da Universidade Federal, onde eu fui convidado durante 20 anos, e esse ano a universidade não vai mais desenvolver esse curso, mas eu já venho dando aula em outros cursos. Então esse laboratório ele foi assim, um aprendizado para o Senai e um aprendizado para mim pessoalmente também, né? E na sequência disso, depois de 10 anos de toda essa experiência, o SESI implantou o serviço de saúde e segurança, chamado SESI Saúde para a indústria. E aí eu fui convidado aqui devido à experiência lá do Senai, convidado para a gente poder ajudar a implantar esse serviço, essa prestação de serviço, que envolvia uma equipe técnica com o uso desses equipamentos que o SESI passou a adquirir também, né, para monitorar os ambientes de trabalho, e junto com a equipe de saúde do médico, a enfermeira, que o médico, para fazer o programa de saúde, que é o PCMSO, né, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele precisa antes que se faça esse trabalho do chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou Ocupacionais, para que seja delineado todos esses agentes que possa existir no ambiente, a intensidade ou concentração deles, para que o médico tome decisão se vai recomendar exames ou de que forma ele vai tratar essa questão e desenvolver o trabalho dele. Então, eu tive a honra de participar dessa equipe durante alguns anos aqui no SESI, em que no início também tudo é muito difícil, porque as empresas não estavam acostumadas a comprar esse serviço, elas acostumavam com os serviços do SESI, na maioria deles eram gratuitos. E nesse caso, não, nesse caso envolvia a equipe profissional, ele precisava ter uma contrapartida financeira, né? E a gente venceu essa barreira também, essa resistência, né,
às vezes o empresário estranhar um pouco, mas como eu vou pagar se eu já recolho, né, na folha de pagamento para o sistema, né? E a gente, através das nossas visitas, conversa com o próprio empresário, com os gerentes das áreas, logo eles entendiam que é um serviço específico, né, que o SESI estava desenvolvendo, visando a manutenção da saúde do trabalhador, da indústria, né, e evitando também prejuízo para as empresas, porque quando esse trabalho não é realizado a contento, o trabalhador, além de pode até vir a contrair doenças ocupacionais, surdez, por exemplo, doença pulmonar, etc., ele recorre ao INSS, recorre à Justiça Trabalhista, e a empresa tem que fazer indenizações, ressarcimentos, enfim. E esse programa é justamente para evitar problemas para a empresa, mas principalmente para o trabalhador. Porque a empresa ela vai, pecuniariamente, ela vai ter que tirar recursos para cobrir isso, né? Mas o trabalhador vai sofrer as dores, vai sofrer os problemas, né? A família dele. Então a gente nunca deixou assim nesse programa, é lógico que a gente sempre atendeu a indústria, mas o programa a gente sempre tinha aquele olhar, e tem, né? O SESI tem um olhar para o trabalhador em si, que é a pessoa humana trabalhadora que está ali desenvolvendo a atividade, fazendo a indústria rodar, girar, né? Isso nos seus objetivos sociais e econômicos. E a gente começou atendendo, por exemplo, 10, 20, 30 trabalhadores, e na época nós passamos de 1.000 trabalhadores atendidos, chegamos a 5.000 trabalhadores atendidos enquanto eu estava lá. E a nossa meta era atender 10.000, 30.000, enfim, o mais rápido possível para que o programa atingisse o maior número de trabalhadores, né? Que o SESI pudesse ajudar a cuidar da saúde do maior número de trabalhadores. Bom, no dia 6 de abril de 1992, eu comecei a minha trajetória na Escola Senai da Vila Canaã. E nessa trajetória, como eu já disse anteriormente, a gente implantou o curso, coordenou o curso, implantou o laboratório, e esse trabalho a gente desenvolveu equipe, né, e conseguimos vamos dizer assim, criar maior conhecimento técnico, comprar equipamentos com maior desenvolvimento tecnológico. Esse sempre foi a meta para a gente acompanhar o mercado. E uma das questões que eu gostaria de frisar é o trabalho, por exemplo, que o Senai desenvolveu na área de segurança do trabalho, no chamado CPR, Comitê Permanente Regional, que ele é estabelecido por uma das normas da Construção Civil, para a NR 18, para promover o debate e a melhoria das condições de trabalho das empresas construtoras. E esse trabalho, na época, havia uma parceria, Senai, Ministério do Trabalho, o SESI estava junto também, algumas outras entidades como Secretaria do Trabalho, o Sinduscom, que é o Sindicato Empresarial, o Sindicato dos Trabalhadores, que é o Sintracom Goiás, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Então a gente tinha umas reuniões periódicas, mensais, semanais, para desenvolver um grande trabalho de palestra nas obras, né? O SESI levava o teatro na obra. Então foi um trabalho de longo prazo, de uns 20 anos que eu participei, e cheguei a coordenar esse comitê, né? Que ora ele era coordenado pelo lado empresarial, que é pelo sindicato o representante do sindicato dos empresários da construção civil. Outra época ele era coordenado pelo sindicato dos trabalhadores e outra época ele era coordenado pelo Ministério do Trabalho, representante do Ministério do Trabalho. E quando às vezes tinha alguma dificuldade, eu cheguei a coordenar em nome, vamos dizer assim, do sindicato patronal, porque o Senai, ele não é patronal, vamos dizer assim, mas assim, ele era o sindicato da construção que pedia para que eu fizesse esse trabalho. E aí o Ministério do Trabalho admitiu, os trabalhadores também, eu tive a honra de coordenar esse programa durante umas três vezes, 3 oportunidades. E foi um trabalho assim bastante grande, de bastante penetração,
que por coincidência ou não, naquela época o Ministério do Trabalho, ele chegou a interditar algumas obras, chegou a interditar algumas empresas, e esse trabalho hercúleo era justamente para que as empresas, todos os trabalhadores da obra, o mestre de obra, os encarregados, os trabalhadores, o próprio empresário entendesse a importância da segurança do trabalho na construção civil. Isso foi mudando o perfil, naturalmente. Hoje eu não digo que está uma maravilha, porque todos os setores têm empresas ainda com dificuldade, tem empresas num nível um pouco melhor e tem empresas já com padrão já de excelência, né? Então a Goiânia é reconhecida por ter construtoras que constroem no Brasil todo, inclusive no exterior, né? Nós temos um parque industrial com construtoras com bastante competência. E esse trabalho ele foi desenvolvido e ele encaixou com o desenvolvimento das construtoras e ele foi longe. Mas ele continua, não com aquela intensidade, mas ele continua, esse CPR ele continua, reúne os técnicos de segurança das obras e sempre que eu posso a gente dá uma ajuda lá, dá um apoio ainda, né? Muito bem. A questão ambiental, a questão ambiental, ela vem por obrigação legal também, né? Existem os órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal. E as exigências elas são cada vez maiores, inclusive a partir da década de 80, que saiu a lei de crimes ambientais, que passou a ser até um risco quem não cumpre as normas e prejudica o meio ambiente, ou as pessoas, ou a comunidade, ele pode até sofrer sanções penais e ir preso mesmo, né? Então isso levou o sistema a essa preocupação, tanto de resolver suas próprias questões internas com relação ao meio ambiente, mas como também desenvolver serviços para as indústrias. E aí o Senai, através do Senai da Vila Canaã, ele adquiriu, através de um projeto com o Departamento Nacional do Senai, equipamentos, né? Vários tipos de equipamento para a gente poder oferecer o serviço de monitoramento das emissões das empresas, emissões gasosas. Então o Senai na época, ele tem esse equipamento e treinou a equipe e tudo mais para fazer a medição das emissões das chaminés, ver os parâmetros de acordo com as resoluções do CONAMA, se as emissões estavam dentro dos parâmetros de norma, né? Também a parte de particulado em torno da indústria, né? Tem um equipamento para isso. A parte de ruído ambiental, a parte de monitoramento de fumaça preta de veículos diesel, né? O Senai faz em grande quantidade isso para principalmente empresas que têm frota, que são as destilarias, são as mineradoras. Ou ela tem frota própria ou ela contrata frota de caminhões para trabalhar para ela, de veículos, né, movido a diesel. Então é um trabalho realmente assim de ir lá no campo, dentro da empresa, lá na fonte emissora e fazer uma avaliação, aquele aquele equipamento que já dá o resultado na hora, que é chamada leitura direta, a gente já faz o laudo, né, já dando já daqueles valores instantâneos. Aquilo tem que ser encaminhado para o laboratório para pegar o resultado também, é feito. Então, conforme as resoluções CONAMA, quem tem resolução para todas as situações, praticamente todas, né? Esse trabalho passou a ser desenvolvido com bastante intensidade e a gente vê que ele não pode parar, porque nem toda empresa ela tem condição de ela própria fazer esse monitoramento. E aí ela tem que contratar empresas de assessoria que vêm do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Isso fica oneroso, a logística fica complicada. E o Senai já tendo, o sistema FIEG já tendo isso aqui em Goiás, pelo menos ganha na logística, né? Porque já está próximo ao cliente. Com relação à parte de docência, né? Eu comecei assim meio que obrigado a dar aula nos cursos técnicos, porque a gente tinha dificuldade de professores, e a dificuldade maior também era nessa área de higiene ocupacional. Então,
como eu estava estudando trabalhando nessa área dos equipamentos, né, de prestar serviço, eu simplesmente já adquiri mais conhecimento para poder dar aula, né? Incorporei um pouco mais de conhecimento e comecei a dar aula nos cursos técnicos que eu mesmo coordenava. Eu comecei a dar aula e preparar professor para essa disciplina, né? E aí foi quando eu fui convidado para cursos da Universidade Federal para poder desenvolver também esse trabalho de higiene lá. E esse trabalho até hoje ainda eu presto serviço para várias faculdades aqui, como eu já disse, sempre nessa área de higiene do trabalho, higiene ocupacional, trabalhando com esses equipamentos, calibração de equipamentos, os detalhes em si, né? A parte teórica também, a parte do conhecimento em si, né? Eu considero que essa experiência que o Senai me propiciou na época, o sistema, ele me abriu um campo de trabalho, acho que não digo eterno, mas enquanto eu tiver inteligência e tiver a capacidade cognitiva, eu estou sendo sempre convidado para poder desenvolver esse trabalho aí no meio industrial, no meio acadêmico. Bom, a construção ela hoje ela já anda praticamente com as próprias pernas com relação à segurança do trabalho, porque as construtoras de melhor padrão, né, elas já têm a sua equipe nessa área, mas ela sempre precisa de apoio, precisa de trabalho, não só na parte laboratorial, mas como na parte de desenvolvimento e treinamento de pessoas, né? Então a construção civil é aquela, assim, pelo conhecimento que a gente tem, né, é aquela eterna oportunidade que a pessoa chegou do interior aqui em Goiânia e a primeira oportunidade que ele acha é na construção civil. E dali ou ele se desenvolve e cresce na construção, ou dali ele consegue achar uma outra saída e ir para uma outra atividade, né? Então, assim, a construção civil sempre requer uma visão, assim, um carinho todo especial, né? Uma atenção toda especial, até por essa característica dela de acolher as pessoas que precisam de trabalho, desenvolver pessoas, né? E a sua finalidade também, que é construir toda a infraestrutura do país pela construção civil, toda a parte, vamos dizer assim, de habitação e etc., passa pela construção civil. Então ela é um segmento assim, extremamente importante na economia do país, no desenvolvimento do país, né? E das pessoas também. E aí o Senai, o sistema FIEG, aqui eu tive a oportunidade de colocar aí nas perguntas, que eu cheguei a participar da comissão certificadora aqui do ICQ Brasil, que é do sistema FIEG, uma certificadora que certifica empresas construtoras do Brasil todo, muito respeitado, para elas se qualificarem, para poder ter a ISO 9000, ter o chamado PBQPH, que é exigido pelo Ministério das Cidades, né? Então o ICQ Brasil ele tem os auditores que vão fazer as inspeções para checar o sistema da qualidade dessas empresas, para dar a certificação. E eu participei aqui pelo Senai vários anos aqui na comissão certificadora do ICQ Brasil também. Então, assim, o sistema ele tem várias formas, né, de prestar serviço para a indústria e como nós estamos falando de construção civil, ele presta especificamente muito serviço para a área de construção, para a indústria da construção civil. Eu tive a honra de começar no sistema Senai, como eu disse, em 92, né? Isso eu fiquei aqui no sistema durante quase 23 anos, 22 anos e 7 meses, né? E tive a oportunidade de me relacionar com muitas pessoas do sistema, né? De todas as casas, né? Que vai do Senai até o IEL, o ICQ Brasil, o SESI. E é um ambiente assim, extremamente favorável para trabalhar, fantástico. As pessoas são pessoas fáceis de lidar. E eu tive a honra de trabalhar, por exemplo, o meu primeiro diretor lá na Vila Canaã foi o professor Valmir Teles, que hoje ele está aqui na área de projetos, né? E nós ficamos juntos lá durante 10 anos, eu trabalhei com ele e ele deu apoio em toda essa trajetória, todo esse trabalho, né?
Depois de lá para cá, a gente, quando o Teco, né, que é o Antônio Faleiros, ele estava encarregado de desenvolver esse projeto do SESI, me convidou para vir trazer a experiência e trazer até equipamentos na época que o SESI ainda não tinha, o Senai emprestou para desenvolver esse trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Teco, trabalhar na época com... eu não lembro bem quem era o gerente do CAT na época, mas eu tive a oportunidade, o Dr. Paulo Vargas, que ele é o superintendente, né? Ele me deu a missão de transferir essa unidade que estava aqui na sede lá para o CAT Goiânia, que ia lá na Avenida Anhanguera, no centro da cidade. Aí junto com esse CAT vai a odontologia, que também presta serviço de saúde para o trabalhador, a medicina do trabalho e a segurança do trabalho, higiene do trabalho, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Dr. Paulo Vargas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no ICQ Brasil, na época com o Paulo Galeno, também, que ele era superintendente aqui. Tive uma pessoa assim, pessoas fantásticas, assim, por exemplo, o professor João Francisco, né, que era gerente de educação profissional quando eu entrei. Ele é uma pessoa que sempre atento, sempre interessado no que estava acontecendo, dando apoio também. Depois veio o professor Manuel Pereira da Costa, né, que veio de São Paulo, trazer uma nova forma da gente enxergar a educação profissional. Eu até chamo ele de meu guru, porque pessoa assim, fantástica e sempre numa visão mais à frente nessa área da educação, né? Então eu tive essa honra e a oportunidade de trabalhar com ele, o professor Manel. Depois o pessoal da AGEP, aqui da Gerência de Educação Profissional, que até vão ser entrevistados aqui, né? São colegas assim que eu tenho muito apreço, muita honra de ter trabalhado com todos eles. É ruim a gente citar nomes, porque a gente pode esquecer alguns nomes e até ficar chateado, mas eu sei que os colegas não vão importar com isso, não. Se eu pudesse, eu falaria o nome de todos, para trazer uma lista e falaria o nome de todos que colaboraram, que deram apoio, né, que de alguma forma foi importante no trabalho que a gente pôde desenvolver aqui durante todos esses anos. Foram muitas pessoas, né? E assim, sempre numa renovação constante, sempre entrando gente nova, sempre trazendo novas ideias, sempre aprimorando, novos programas, muito curso. O sistema propicia muito atualização, se a pessoa não tiver preguiça, as oportunidades, tem muita oportunidade para desenvolver, para aprimorar, para se atualizar. A pessoa não fica, vamos dizer assim, não fica envelhecido nunca, não fica no tempo. Se ele tiver vontade e energia, ele vai se atualizando constantemente para sempre, né? Está sempre atualizado.